Jusiclei, obrigado por aceitar o nosso convite do Cacaucast. Eu que agradeço. E é muito bom saber um pouquinho dessa linda trajetória e também da sua empresa, para a gente saber como que você chegou a esse patamar, porque atrás de um grande empresário tem um coração e tem uma linda história. E é isso que a gente hoje está aqui no Cacaucast, para a gente saber um pouquinho dessa linda e bela história. Obrigado, seja bem-vindo. Essa bela história, Cadu, começou em 78, né? Cacoal foi emancipado em 77, tenho quase a idade da emancipação do município, né? E na linha 14. Nós temos aí a Avenida das Comunicações, que dá acesso ali à linha 8 até a linha 21. Linha 14, né? Depois da linha 14, morei em Espigão do Oeste, né? Mas sou registrado em Cacoal. Durante um período só, né? Morei lá em Espigão do Oeste. Nesse período que eu morei em Espigão do Oeste, conheci o mundo das vendas, né? Vendia geladinho. Mato Grosso, acho que conhece por Didim, algumas refresco congelado, né? Isso, então. Foi lá que eu conheci o mundo das vendas. Comecei muito cedo também. Com quantos anos? 8 anos. 8 anos. Quem fazia esses produtos para você? Minha mãe. Minha mãe fazia esses produtos. Eu costumo dizer que nós somos provenientes da necessidade, né? E tem um ditado que diz que a necessidade faz a competência, né? Então, dessa feita, na época eu precisava muito trabalhar, e minha mãe, meu irmão um pouco mais velho, 10 anos, uma caixinha menor, fazia os geladinhos, que assim lá falava, né, amarrado, ou alguns com os bichinhos, né, aí queimava naquela vela e tal, para fechar eles, colocavam na geladeira e saía para venda, né. Então eu tive acesso a esse mundo maravilhoso que eu sou apaixonado, que é o mundo das vendas, né. Costumo até classificar ela em 4 etapas, né? Acho que já, diga-se passagem, já vou explicar aqui quais são essas etapas. Posso? Fica à vontade, deve. Então, o processo de vendas, eu costumo classificar ele como o primeiro passo, o chamado quebra-gelo, é a apresentação, né? É a primeira impressão que fica, né? Fiz o primeiro mexer contigo, já tive uma boa impressão, né? Da tua animação. Então, essa primeira impressão que fica é a chamada quebra-gelo, porque você vai conhecer, né? Conhecer o cliente. Depois a explanação da mercadoria, que é a segunda etapa, né? Ou seja, você vai apresentar o produto, você tem que ter conhecimento sobre ele, né? Ou seja, a qualidade na época dos refrescos, né? Os sabores, né? Que existiam e tentar convencer ao cliente de que você realmente está vendendo um produto de qualidade. Depois nós vemos o fechamento do negócio, ou seja, forma de pagamento, né? Isso serve para uma venda desde do refresco, como eu estou falando, tanto para a venda de varejo, atacado, você vai estar utilizando essas ferramentas, né? Fechamento do negócio, ela é muito importante. Antes a gente trabalhava só essas 3 etapas, né? E hoje que está muito em evidência, pós-venda, né? Que é muito interessante. E tem muitos vendedores que acabam esquecendo disso. Com certeza. E o pós-vendas, naquela época, era um pouco mais difícil, né? Que era o corpo a corpo, né? Nós não tínhamos acesso ao telefone, à internet, então volta e meia você via o seu cliente, opa, tudo bem, né? Cumprimentava ele. Ou outras vezes o cliente te via e falava assim, o garotão vem pra cá, garotão, do geladinho, o geladinho dele é bom, vamos comprar aqui. Exato. Aí já faz essa troca, né? Exatamente. E hoje, o pós-venda, nós temos hoje uma facilidade imensa, que nós temos a internet, tem como você estar sabendo do cliente, se ele está satisfeito com o produto que você vendeu, chamando ele novamente, porque chegou novidade na tua empresa, através do WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, hoje nós temos diversas ferramentas que a gente vai estar conversando aqui ao longo desse bate-papo maravilhoso que nós vamos ter aqui. Então, aí, depois desse período, eu vim para Cacoal, nós montamos um pequeno negócio, minha mãe sempre foi empreendedora, né? E montou um pequeno mercado, né? No bairro, isso no bairro Clodoaldo. E, durante 2 anos, nós ficamos nesse pequeno empreendimento. E com 15 anos recebi uma proposta do Domingos, do Supermercado Rodrigues, posso falar o nome da empresa? Deve. Né? Um grande abraço para ele, deu a primeira oportunidade. Né? E qual era a sua função lá no supermercado? A princípio, eu faço tudo, né? Em geral, serviços gerais. Serviços gerais, né? Fazia de tudo. Era um movimento de safra, nesse período de 96, eu cheguei em Cacoal, retornei para Cacoal em 92, né? E nesse período que eu trabalhei lá, foi 94 para 95, trabalhei 2 anos no Supermercado Rodrigues. E nesse período era um movimento de safra,
né? Era o período de maio até junho, né? Aquele movimento da colheita. Das chamada. 7 da manhã às 7 da noite, diretão. Os empresários tinham várias plantações, né? E vinha aqueles caminhão, na época podia andar, chamado pau de arara, os caminhões de linha, né? Os famosos caminhões de linha que falavam. Caminhão de linha, né? Colocava os bancos e naquela época podia se andar, né? Daquela forma. E aí chegavam nos supermercados, tinha vários outros mercados na época, né? Domingo estava começando o supermercado Rodrigues, né? Tinha começado um pouquinho antes, né? E a gente separava essa mercadoria, mas a venda era pujante demais, era muito movimento, porque o cara comprava para o ano inteiro. Depois ele só fazia reposição. Então era um movimento diferenciado. Trabalhei por 2 anos no supermercado Rodrigues e depois recebi uma proposta para trabalhar na área de vestuário, confecções. Vendas de novo. Isso, na mesma área de apaixonado nas vendas. Isso, aí saí dos secos e molhados, né, de produtos alimentícios, e parti para o lado da confecções, né? Um abraço aí para o João Cardoso, da Icaraíma, me deu uma oportunidade e eu comecei... Como vendedor Como mesmo? vendedor. Só que eu tinha 17 anos, não podia ser registrado ainda, né? Eu usava manga longa, né? Tinha que parecer mais velho. Como disse para você, a necessidade faz a competência. E com isso, o estudo paralelo ao trabalho, sempre estudando. Porque nunca parei. Já nós vamos falar da sua formação. Isso. Então você migrou do supermercado para o atacado e varejo, né? Não, do atacado e varejo para o vestuário. Isso. Mas os estudos sempre firme. Isso, sempre firme. E aí tive essa oportunidade em 96, trabalhei um período nas vendas e passei a ser chefe. Sempre gostei de gestão e liderança, né? Sempre foi muito vinculado à venda, né? Todo vendedor, todo bom administrador, ele tem que ser antes um bom vendedor. Né? E aí, tive essa experiência na Icaraíma durante 9 anos. Um período de muito aprendizado. Período em que entrei também na faculdade, né? Como você disse, terminei o 2º grau, né? E entrei na faculdade, acho que, se eu não me engano, salvo engano, foi a 3ª turma da Unesc de administração. Não tinha ainda essas faculdades virtuais, né? Era mais presencial, né? A internet ainda muito fraca ainda na época, né? Não se investia tanto nesse conhecimento virtual. E aí terminei essa faculdade, né? Nesse período até 2004. Aí, 2004, um jovem com 27 anos, já querendo, né, aventurar-se na vida do comércio por conta própria, né? Como já tinha te falado antes aqui, no bate-papo, né? Mas, a princípio, passei por uma frustração muito grande, né? Tive uma crise financeira muito grande, né? Nesse período que eu saí da Icaraíma. É um investimento, né? Mas depois de você tomar a decisão, né? Isso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, durante esses 9 anos de vendedor, sim, de vestuário, qual foi um momento mais difícil, assim, que você... Já teve algum momento de você chegar e falar assim, não, eu não sei se eu continuo, tá difícil... Como que foi? Teve algum momento desse? Teve. Você conciliar uma faculdade na época, né? Com todas as dificuldades financeiras, porque uma faculdade hoje, ela é barata. A gente vê que o acesso hoje à informação ficou fácil, principalmente com a chegada num volume maior da internet, né? Naquele período, o curso de administração não era barato, né? Então, a princípio, quando eu comecei... houve momentos em que deu vontade de desistir, né? As madrugadas, fazendo trabalho, eu sempre tive um pouco de perfeccionismo, nunca gostei de terceirizar nada, sempre gostei de fazer, até porque fazendo você aprende muito mais, né? E nesse período, nesse início de período, pensei em desistir, mas Deus é mais maior, né? Deus é mais forte, consegui vencer, né? Consegui vencer. E tudo que eu aprendi na faculdade serviu de base para o Jusiclei hoje, né, que trabalha na administração, nesse processo de liderança da minha própria empresa, né? Hoje eu consigo passar para os funcionários algo diferente. Tem uma palavra mesmo que se chama empowerment. Você já viu falar nessa palavra? Uma palavra empoderamento, né? Ela significa. Ou seja, hoje você delega a autoridade para um funcionário, exige a responsabilidade, mas você coloca ele como parte do negócio, né? Eu sempre senti falta disso em toda a empresa que eu trabalhasse,
né? Sempre senti muita falta disso. É você ter mais autonomia. É você Trabalhar como fosse seu. Cuidar do que como se fosse seu. a palavra exata, como fosse parte do negócio, como se fosse seu. Inclusive, até hoje eu uso isso, né? As participações, meu gerente ganha com participação, tem lá o seu salário, tem as gratificações semanais, né? E eles também ganham um percentual. Um X do que foi vendido. Do que foi vendido, sobre o faturamento geral da empresa. E com os vendedores também não são diferentes.